fawa olofi, ori fawa olote. Ile kungi chele ife dungi longere, baba motu kwe loro koko imbre, orumila, eleripi. Otumo bawo silawo, ajeleri omaya, iba baba, iba koda, iba cheta, iba olu, iba jipona, iba petepi, iba popoe, kumara unu, keting beloso, keting beloro, olotu mare. Iburuboya, Iburuboya Bushishi, Aburuboya Bushishi, Oboatu, Shurei, Bofumba, Bauru Milabel e Fauá. Que o nosso Paulo Milá abençoe as vossas preces, que o nosso Paulo Milá dê atenção às vossas preces, que o nosso Paulo Milá benza e execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito achei que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Pois bem, mais um Ojoiku, um domingo sagrado, domingo esse de renascimento, domingo ao qual Ifá nos, quando consultado, quando procurado, muito bem para e nos orienta, nos dando um caminho ao qual, em seu código ético, né, Ifá fala que nós, ifistas, né, ele fala diretamente nos seus babalaús, mas diz que nós, ifistas, de forma alguma, devemos dormir à penumbra. Então, sempre que tu faça, sempre que tu se lembre, né? Sempre que tu vá dormir, perdão, e sempre que tu se lembre, procure deixar um abajuzinho ali, uma meia luz, eu sempre procuro colocar o celular, para que eu possa ali estar sempre vivendo esse caminho positivo, mas acima de tudo, a grande bênção desse Odu, aonde aprendi com os mais velhos, e depois, prestando atenção no que eles falaram, corri para poder estudar o Odu, e coincidentemente tem uma tia minha de Ifá, afilhada do meu babão, né, que é filha desse Odu. Nós temos um grande carinho por essa senhora. E aí, futucando um pouco mais o Odu, aprendemos com Ifá que o ifista, ele não dorme à penumbra. Mas muito mais do que isso, quando pegou o caminho, que ele, Ifá, não só não come a penumbra, como também não deve viver a penumbra. Então você que é iniciado, você que tem o seu Ifá, você que tem a sua manorula como Alfacão, como Oriatê, você que tem o seu Icofá como a PTB, você que tem o seu Ifá como Babalaú, já sabe que de todas as maneiras, é porque não dá para poder mostrar, mas de todas as maneiras o Orumilá sempre tem que ficar muito aceso. O Orumilá sempre está ali com o ano hermoso, que é o Oitaná, o Oicocô, e se complementa com esse Odu, aonde fala das duas velas que jamais podem faltar no quarto de Ifá e que mantém o quarto aceso com toda a bênção que precisa para aquele sacerdote que está nascendo, principalmente nesse cerimonial ao qual se está nascendo um babalaô, o quarto não, de forma alguma, se manteve escuro. Quando eu fui em Cuba, eu já participei de 3 Ifás em Cuba, e cara, lá não tem vela como aqui tem, aqui lá passa muita dificuldade, as coisas são muito regateadas, são muito economizadas, entendeu? É uma coisa bem econômica, de uma maneira, não dá para comparar nada com o Brasil. Eu não sei como é que é a África, porque eu nunca fui, mas posso responder pelo que eu já vi, pelo que eu fui. Então, da mesma maneira que todo mundo pensa em um dia, né, e conhecer lugar onde Jesus Cristo veio a falecer, onde teve todas as coisas, chegar e conhecer o papado e tudo mais, nós pensamos como todos nós oriundos da nossa rama afro-cubana, nós pensamos em ir a Cuba, e graças ao Orumilá, graças aos orixás, graças a todas as energias, eu pude ir algumas vezes, e essas vezes, por 3 viagens que eu fui, eu pude ver a consagração de 3 babalaôs. E pôde faltar uma série de coisas, e faltou uma série de coisas que aqui nós exigimos que falte de forma alguma. Eu lá vi faltar e não fez falta, como eles dizem, mas as 2 abençoadas e sagradas velas estavam lá no quarto de Ifá e não economizadas, né?
como eles fazem no seu dia a dia. É dificilmente você vê acender uma vela para o santo, quando acende um cotoquinho e tudo mais, não é toda hora, não é todo momento. E eu quando fui ver, aí me deu essa curiosidade, quando eu fui ver o valor dessa vela de 7 dias ao qual nós sempre usamos aqui, é caro, para a gente é caro, mas para eles eu fui verificar na Casa de Artigos Religiosos e eu vi que ela tinha um valor bem diferenciado, era uma coisa bem diferenciada, porém, já que esse Odu ele rege o quarto de Fá e abençoa o quarto de Fá, as duas velas não podem faltar de jeito maneira, porque Ifá diz que aqui duas grandes negatividades saíram para passear e fazer suas buscas, que é Iku e Arum, a morte e a doença, a morte e a enfermidade. Porém não conseguiram lograr êxito, porque também saíram a passear Ireomó, Ireajê, Irealê, né? A grande que Oromila fala nesse Odu, né? Ireariku, é porque eles mais de falar Agê, né? Aie, mas é Ireomó, Irealê, que é Ireajê, e Ireariku. Então, dessa mesma maneira como Iku e Aro, né? A morte e a doença saíram para passear, quando esse camarada estava ali na sua penumbra, ele consultou o Ifá. Ifá disse para ele: é importantíssimo que você mantenha, primeiro, você não durma a penumbra, então você não pode de maneira alguma dormir na escuridão total, né? Porque maus espíritos lhe perseguem, a morte vai lhe perseguir, a enfermidade vai lhe perseguir, maus espíritos vão lhe atazanar, mas muito mais do que isso, você não pode se entregar ao lado obscuro. Quando você entrar numa depressão, quando você estiver entrando num caminho totalmente obscuro, numa terra obscura, em caminhos obscuros, em caminhos negativos, você não pode se permitir isso de jeito maneira. Quando a cabeça começar a enfraquecer, né, fraquejar, e você começar a enfraquecer, com toda certeza e seguridade, você deve se lembrar desse caminho que Ifá falou. E aí esse camarada orientado, esse Odu orientado, foi orientado que ele mantivesse aceso sempre as duas velas, para que Oromilá, sempre quando essa coisa obscura quisesse adentrar na sua casa, seus caminhos e sua vida, então ele de imediato iria mandar Ireomó, a bênção dos filhos na vida de uma pessoa. A bênção de filhos numa vida de uma pessoa traz com toda certeza e seguridade um grande renascimento. Traz dificuldade, traz um monte de adversidade, traz um monte de coisa, mas traz muito mais a grande bênção de renovação, porque a pessoa começa a se comprometer um pouco mais com a vida. Ela por si ela ia se entregar, mas já que tem que se agarrar com o filho, com toda certeza e seguridade, porque Ireomó, a bênção de filhos adentrou sua casa, com toda certeza e seguridade te faz diferente. É a mesma coisa quando nós babalaôs. Uma coisa é você ser babalaô, quando é só Ifá para você. A outra coisa é quando você tem os seus homofá, quando você tem filhos de Ifá, né? Que aí você automaticamente, você sempre está sendo cobrado, você sempre está sendo procurado, você sempre tem a bênção ali e faz com que a sua vida não seja de um sacerdote normal. É a mesma coisa para um pai, é a mesma coisa para uma mãe que recebe a bênção de Ireomó. Automaticamente, Ifá mandou também Ireajê. Por quê? A falta de dinheiro, a falta de riqueza, a falta de prosperidade faz com que muitos venham se entregar, faz com que muitos não aguentem a pressão, faz com que muitos não aguentem as adversidades, as provações, e aí a bênção de Ireajê, né, que é a bênção de prosperidade, de riqueza, de dinheiro na vida de uma pessoa, faz a pessoa acordar para esse mundo. E aí foi a grande bênção que essa pessoa também recebeu e automaticamente se alegrou com a vontade de não me entrego à doença, não me entrego à morte, achei. E automaticamente mandou Ireariku, quando a grande bênção de saúde adentra a casa de cada um de nós, para que enfermidade, para que Arum de maneira alguma pegue a cada um de nós. E nesse Odu,
como diz o Odu do ano, como o Ifá vem batendo na tecla por muitos e muitos anos, falando muito na nossa cabeça. Ifá nos lembra, né, quando cada um aqui vem, independente da maneira como os Odus que Ifá nos manda, os conselhos, quando você para escutar um conselho de um camarada que tem o Odu, algum daquele, ele te lembra de você, lembra todo momento, para você em todos os momentos, de o quão poderosa é a sua cabeça, do grande poder de Ori. Claro, fala daquela questão como a gente já começou e não cabe entrar, mas é muito mais de lembrar que a salvação você encontra na religião, tanto que você está aqui vendo o vídeo, a salvação você encontra lembrando Ifá todos os dias a ti, que é o grande poder que a sua cabeça tem. E quando sua cabeça está muito estruturada, quando sua cabeça está muito fortalecida, quando você alimenta sua alma, seu Ori com Soró Ifá, né? Aô Soró Ifá, com os conselhos sagrados que Ifá te dá, né? Ou os conselhos, os conselhos secretos que Ifá te dá, com toda certeza e seguridade, isso te alimenta e te leva para outro estágio, e fez com que toda essa negatividade voasse. Prestou atenção? Então, em cima dessa semana que Ifá nos manda uma negatividade de maus caminhos, de caminhos negativos e caminhos obscuros, Ifá já te diz: olha, aquele que não está com o seu Ifá aceso, que acenda. Não importa se é Mandorula, não importa se é Icofá, não importa se é Ifá, não importa se Chefá, se é Tefá, não importa. Mantenha o seu Urumilá aceso de todas as maneiras, e sempre, pelo menos pela nossa rama, como nós fazemos, colocamos 2 velhinhas. Isso tem um grande significado na junção desse Odo com o outro Odo, o Anermoço, aonde fala de Aô Itaná, que é a vela em si, e Aô Ikuko, aquele que te tira do caminho obscuro da morte, da negatividade, de toda obscuridade possível que possa acontecer. Então, a morte jamais, a doença jamais, pelo menos nessa semana. Agora, aos que se entregam, aos que não mais se rendem, aí já era, porque nesse mesmo Odo, quando Iriadjê bateu em sua porta e trouxe toda essa felicidade, diz que a pessoa, por credo, né, por acreditar no sagrado, ela se torna rica do dia para a noite. Perdão, da noite para o dia, é isso que se diz. Da noite para o dia, a pessoa se torna rica. Porém, quando não consegue controlar Iriadjê, que é essa bênção da prosperidade, Ifá recentemente nos falou para que tivéssemos cuidado para não cairmos no buraco da prosperidade, Ifá nos alertou que, olha, isso aí afunda, olha, isso te leva para o buraco. Tem gente que não consegue lidar muito bem com essa coisa da falta de dinheiro. Agora, o problema é quando você tem e você perde. Então, da noite para o dia, você se torna rico e, por desobediência, por não saber controlar isso, por não saber que literalmente a pessoa por muitas vezes se perde, e por isso uma grande maioria não tem essa bênção de Iriadjê no seu caminho, aí a pessoa se torna do dia para a noite pobre, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque esse Odu ele vai da riqueza, da pobreza à riqueza por credo, e vai da riqueza à pobreza por desobediência. Então tu tem que ficar muito ligado aí. É um Odu ao qual Ifá nos diz que você deve fazer o bem e sem olhar a quem de jeito maneira. Então, de todas as maneiras, procure fazer o bem de todas as maneiras. Procure de verdade fazer o bem de todas as maneiras, que é a grande bênção que você vai ter no seu caminho. Essa é uma das coisas que Ifá nos diz, né? Primeiro Odu ao qual Ifá nos traz Borugoi. Primeiro Odu ao qual Ifá nos traz o vencimento. Ifá nos diz que o ifista, ele não deve ficar visitando as outras religiões. Então, tome muito cuidado para que nessa sua visitação, visita uma casa, visita uma outra, visita isso, daquilo, você não confunda as estações. Muito cuidado. Ifá te diz para você ter e tomar muito cuidado. Ifá te pede de verdade para que todo conhecimento adquirido, ele não seja usado como se fosse uma biblioteca, para que você somente use quando você venha precisar. Ifá diz: coloque o teu conhecimento
ou aquela obtenção sua de conhecimento em movimento. Interessantíssimo para que você consiga vencer as adversidades e principalmente para fugir de todos os caminhos obscuros, de todos os caminhos negativos. Na adversidade, Ifá nos manda um odo aonde Ifá diz: Ifá está te chamando para a religião, Ifá está te chamando para o caminho da paz, da harmonia, da tranquilidade, da luz, e está te falando para você tomar cuidado com a obscuridade. E muitos, decepcionados por uma série de coisas, acabam se entediando, acabam se decepcionando, acabam abandonando o sagrado. Então tome muito cuidado. Se você se decepcionou com aquele que você acreditou, ou com aquela que você acreditou, que você não confunda isso. E a gente já bateu muito nessa tecla e bate mais uma vez. De forma alguma se afaste, ou de forma alguma se entedie, ou de forma alguma abandone o seu sagrado, porque é no sagrado que você vai encontrar a luz, para que você possa encontrar todas as curas. Olha o que a religiosidade prega em todas as religiosidades. É através da luz, é através do seu dedicar, é através do seu credo, é através da sua crença que você consegue a sua salvação. Para que âmbito? Para todos os âmbitos. Dessa semana, Ifá está falando para você sair dos caminhos obscuros, mas de uma maneira geral, Ifá, quando procurado, o sagrado quando procurado, você consegue vencer, sim. Só não consegue se você começar a desistir. Aí se você desistiu, já era. Já era. É a mesma coisa você querer procurar saúde quando você já largou e se abandonou dela. Entendeu? Já se descuidou dela por completo, já largou ela por geral, então não tem sentido. É a mesma coisa aí. Ifá te pede também para você não reclamar do que você tem. Porque Ifá está te falando já da prosperidade, né? Da questão desse caminho aí da riqueza, de quanto isso aí, a enfermidade e a morte vão tocar na sua cabeça quanto podem mexer contigo. Então fica muito ligado nisso, porque só se você começar, só no fato de você começar a se entregar por achar que nada tem, é só você olhar para trás, como esse Odu bem nos diz, e já falou aqui pra gente por várias vezes. É só você achar que não tem nada, olha para trás e veja o quão muito mais pessoas têm muito menos que você, e aí você é uma pessoa rica, próspera, cercada de axé, abençoada, e não tem o direito de maneira alguma de reclamar. Então fica ligado nisso. Na junção, Oromila nos traz o primeiro Odu, a primeira pata do primeiro Odu, com a primeira pata do último Odu, e aí traz o Odu do meu padrinho, o Odu ao qual me abençoou, o Odu ao qual, não só na Mandorula, como por Ifá, e em todos os caminhos, por 19 anos que vão se completar. Eu fiz 18 com o Babalaô, mas nesse ano, agora em agosto, vão se completar 19 anos que eu escolhi, a minha cabeça escolheu, Oromila na minha vida escolheu esse Odu para que pudesse ser revelado. Porém, Oromila te diz que, assim como eu sempre ouvi ele falar muito, que os inimigos, né, os falsos amigos, adentram a casa dele de uma maneira muito sorrateira. Então, meu padrinho é muito simpático, meu padrinho é muito dado, meu Olu, cara, ele é fora da curva. Mas muita coisa endureceu ele, porque dessa maneira dele se entregar, dessa maneira dele se dedicar às pessoas, ele viu pessoas que entraram ali muito sorrateiras, muito serenas, muito amigas, muito tudo, e começaram de imediato mordê-lo. Porque, na verdade, não eram afilhados, eram inimigos, não eram consulentes, eram inimigos, não eram pessoas que procuravam, e sim pessoas com uma finalidade maior de sacaneá-lo. E, por algumas vezes, eu nunca vi esse camarada tirar o sorriso do rosto, mas eu já vi ele dar 10 passos para trás com as pessoas que vêm chegando, entendeu? E é uma natureza, como já diz o Odu, e Ifá já nos explicou por outro Odu, que as adversidades acabam endurecendo o caráter do sacerdote, e essa maneira eu entendo. Então, muito cuidado com as pessoas que de uma forma muito sorrateira estão adentrando sua casa, estão adentrando a sua vida, e que você, na sua ingenuidade, no seu bom coração, você não está prestando atenção aonde essas estão indo. Então, muito cuidado para que essas, de uma maneira, não te levem ao caminho da obscuridade, não te levem a caminhos ruins, não te levem a coisas negativas. Fique muito antenado nisso. Com os Odus de cima, Ifá nos traz uma negatividade de maus caminhos, de caminhos ruins, de caminhos negativos.
E quem vem nos defendendo se chama Orumilá Babá Ifá por mais uma semana, por mais uma vez. E é aonde Orumilá nos está alertando. Olha, cuidado, Arum e Ku saíram a passear por essa semana. Então a morte e a doença vão visitar muitas casas. E é interessantíssimo que tu mantenha o teu Orumilá aceso, o teu Ifá aceso, e você se mantenha acesa e alerta. Entendeu? Não durma na penumbra, mas muito mais, não se entregue de forma alguma ao lado obscuro, seja ele qual for e por qual motivo for. E se você tem fé, se você tem credo, se você realmente acredita no sagrado e vai cumprir com muita obediência, você pode buscar a riqueza, sair dessa pobreza, principalmente pobreza de pensamentos, pobreza de alma, e encontrar-se com a riqueza de uma cabeça muito forte e uma alma muito forte, a tal ponto de receber as bênçãos de Ireomó, Ireadjê e Ireariku, que com toda certeza e seguridade Ifá vai te mandar. Porém, ele nos manda, já que fala de Ariku, por mais uma semana nos lembra, olha, é importantíssimo a ida daqueles que estão doentes ao médico. E aos cristãos é sempre muito bom. Tem uma propaganda numa rádio que diz, quando ele fala do plano de saúde, ele diz que sempre é muito bom prevenir do que ter que remediar. Então, você que acha que não está nada, dá uma pesquisada, dá uma procurada, faz ali teus exames, busca tuas coisas para poder já ficar atento. Se não tem nada, axé, busca mais e mais saúde. Se tem, já começa a se cuidar e não deixa de se entregar de jeito maneiro. Ifá nos traz um ouro, já que fala de, aí me fecha com 2 odus, né? Já que fala de, Ifá está falando dessa forma sorrateira, né, em caminhos obscuros, muito cuidado ao criar cabritos na sua casa, criar e trazer, permitir, né, que cabritos, né, porque quando ele fala, não que o cabrito é um animal lindo, maravilhoso, mas espiritualmente falando, ele sempre nos leva à negatividade, tanto que nós ifistas temos o tabu de não criar esse animal, né? Temos o tabu de não criar esse animal, porque quando dormimos ele busca a morte para dentro de casa. Então você não pode de maneira nenhuma você dormir de forma alguma para que aquele que está desejando a sua morte, desejando que você adoeça, para que ele, principalmente próximo de ti, ele não venha lograr o êxito que tanto quer. Fica muito ligado com isso. E como espiritualidade, Orumilá nos traz um último conselho, aonde nos diz, como só complemento disso, ele diz que tudo que acontece de segredo tem que se manter em segredo. Nada pode ser revelado, independente do que acontece. Foi onde Ifá, ele diz que para o Babalaô, que o que acontece dentro do quarto de Ifá, fica dentro do quarto de Ifá, e o momento sagrado de uma consulta com Ifá é uma das coisas mais discretas que deveriam viver o Babalaô. E assim é da mesma forma a sua maneira. Então, tudo que é de muito sagrado, tudo que é de muito segredo seu, procure ocultar de todas as maneiras, para que você não se decepcione amanhã ao revelar aquilo que Ifá te revelou ou que Ifá te aconselhou. E dentro do mais, Ifá nos abençoa com uma semana pedindo para que troquemos todos os maus pelos bons caminhos e nos deu os caminhos aí e bem nos alertou. Arum e Iku saíram a passear. A morte e a doença saíram a passear. Então, alerta-te. Procura sair do caminho da obscuridade, procura não deixar com que essa coisa inferne a tua cabeça, inferne a tua alma, inferne os teus caminhos e de todas as maneiras se reinvente, se recrie e de todas as formas lembre o quão poderosa e muito forte é a sua cabeça e através das bênçãos que o Ifá está te mandando e da luz que tu está procurando, com toda certeza e seguridade você vai trocar todos e quaisquer maus caminhos por caminhos positivos, por caminhos abertos e caminhos e positividade de caminhos aos quais Ifá e Orumilá
querem nos abençoar. Agora, não adianta Ifá te dar conselho, você não escutá-los, não acatá-los, não aplicá-los na sua vida e que dirá não segui-los. De nada se adiantou, perdemos um grande tempo quando você pegou os conselhos que Ifá te deu e aí usou de uma forma como biblioteca, só quando te necessita. Os conselhos de Ifá, eles devem ser usados, escutados todos os dias, aplicados todos os dias, usados todos os dias, acatados todos os dias, que com toda certeza e seguridade você pode até não atingir o problema de uma forma maçante, mas com toda certeza e seguridade você vai melhorar e muito como pessoa, como por todos os dias. Esses dias eu vi no TikTok, o camarada estava falando que por que ele tinha entrado em Ifá e o que tinha acontecido com ele. Ele falou assim: Ifá é libertador, mas ao mesmo tempo comprometedor, porque ele nos liberta de uma série de tabus, mas automaticamente também nos compromete com os nossos aconselhamentos, que aí manda a gente parar de se preocupar com o lá fora ou com o nosso lado e manda se preocupar diretamente com aquilo os quais Ifá de uma forma particular, individual, intransferível, manda para ti. Então, assume o seu problema, assume os seus conselhos, escuta, crê, procura revisar tudo que Ifá te falou para que você não viva os maus caminhos. Mas, nessa semana, independente disso, procura acender, manter aceso e sempre que possa, vai ser uma economia, né? Vai ser um gasto que você vai ter, que não vai ser um gasto, vai ser sempre um grande investimento. Quando você estiver já pagando as suas 2 velhinhas, recoloca, entendeu? Claro, a gente não bota uma em cima da outra, mas você já tem 2 ali de reserva, porque apagou, você já vai lá bater a cabeça do Soromilá e vai o anemoça, o itanal e cocô, onibarabara negum, adiafum egum, mafum axé. Para quê? Para que você não se mantenha na obscuridade e aquele que te protege, aquele que te orienta, esteja sempre iluminado? Não, para que você ilumine os seus caminhos até ele. E que nunca te falte de forma alguma as bênçãos de Orumilá, os conselhos de Orumilá, que com toda certeza e seguridade vão fazer com que tudo volte ao normal, tudo saia da obscuridade e você não se entregue de jeito maneira. Mas depende do querer e o acreditar de cada um de vocês. Dentro mais, e Morobó e Boxexê, que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada e maravilhosa. E te lembra, Igu e Arum saíram para passear. Agora, se você ilumina, se você bem escuta, acredita fielmente no sagrado, Orumilá está te mandando. Ire Omó, a bênção de filhos na sua vida. Ire Adê, a bênção de prosperidade e riqueza na sua vida para te sanar dos problemas. Ire Ariku, a grande bênção de saúde para poder, principalmente, te tirar da enfermidade de cabeça e da de alma, que é o que mais preocupa a Orumilá Babá Ifá nessa semana. E dentre o mais, Adachei!